Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 77. Bons estudos! Com licença, por favor, o senhor costuma se informar sobre o que acontece na economia do país? Regularmente pelo jornal. Costuma, lógico. Eu sempre procuro saber o que está ocorrendo no dia a dia do país. Através de jornais, entrevistas de televisão e outros meios de informação. E você, sabe o que está acontecendo na economia brasileira? Na teleaula de hoje você vai acompanhar a última parte da história do Eduardo, o operário que está tentando entender o que acontece na economia do país. Vai ver que é muito importante a gente se informar na hora de fazer um acordo salarial. E ainda vai conhecer uma tendência literária surgida nos anos 50, o movimento concretista. Nossa teleaula está começando. Tia Zumira, anota aí. Lei da oferta e da procura. Ah, por causa da inflação? Não, deu pra entender tudo. Direitinho. Tá, a gente se fala. Tchau, tchau. Vejam só o que ele fez dessa pobre tia. Uma anotadora de informações econômicas. Vocês se lembram das duas últimas teleaulas? Pois é, o Machado se empolgou, usou nomes e siglas que estavam nos jornais e agora não está sabendo como explicar essas coisas todas. Deu pra anotar tudo, tia? Tudinho. Oi. Como eu estava dizendo, ele abusou das informações econômicas. E para terminar a história, ele teve que ligar e pedir ajuda de um amigo do sindicato. Tá bom, tia, agora vamos começar? Vem. Não, calma, peraí. Você sabe que eu gosto das coisas explicadinhas, para não deixar nenhuma dúvida. Tá bom. Agora que ele pediu ajuda para o amigo, Machado está apto para terminar a história do Eduardo. Já sabe como explicar o que o diretor da fábrica do Eduardo quis dizer quando falou que as reivindicações salariais teriam que esperar o governo regulamentar a desindexação dos salários. Peraí, mas como é que foi a reunião com o diretor da fábrica? Não dá nem pra saber se foi boa, não. Eu saí de lá sem entender nada. Isso é típico. Esse diretor deve ter falado um monte de siglas e não deve ter dito coisa com coisa, né? Bom, isso é o que nós vamos ver. Pois ao sair de lá, eu anotei todo aquele palavreado que ele me disse. Tá aqui. Ótimo. Lê pra mim. Bem, ele falou sobre alguns complicadores da nossa reivindicação, disse que o governo pretende estimular a livre negociação salarial, vai acabar com a desindexação e que os contratos coletivos vão sobrepor-se às leis. E que... Não, peraí. Tudo isso que ele disse pode ser resumido no seguinte. Até agora, a reposição salarial tem sido feita a partir de índices estipulados pelo governo. E isso agora vai mudar. Ele falou sobre esperar as novas medidas que o governo vai anunciar. E é isso mesmo. O governo pretende desindexar a economia. Mas o mais importante, Eduardo, é você entender todo o processo que culminou na tal da desindexação. Porque entendendo o processo, você vai poder entender o que está para acontecer. Tem uma outra coisa que eu achei muito estranha. Ele me parabenizou pela aquisição da casa própria e disse que ele mesmo levou 25 anos para comprar a casa dele. Você não acha muito estranho um diretor ter mais dificuldades do que eu? Essa é boa. Eu diria que esse cara é um grande demagogo. Eu diria que ele é um grande demagogo. Eu não disse. Esse diretor da fábrica do Eduardo é um grande demagogo. Imagina comparar a situação dele com a do Eduardo. Mas peraí, tia. Não foi a senhora que sugeriu que o diretor começasse a reunião dando parabéns pro Eduardo? Claro. Você tinha que mostrar que a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas que usam palavras difíceis, mas não dizem nada. Agora, eu ainda não vi você escrever nada do que o teu amigo do sindicato explicou. É o que eu ia fazer agora, tia. É? É como eu te falei. O mais importante é você entender todo o processo pelo qual o país passou, porque assim você vai entender tudo o que o diretor da fábrica te disse. Após 1964, com a disparada da inflação, que cresceu de um jeito que nunca tinha acontecido antes na história do Brasil, os governos foram obrigados a tentar todo tipo de fórmulas para proteger os salários. O objetivo dessas fórmulas era criar maneiras para os salários não serem massacrados pelas altas de preços. Deixa eu ver se eu entendi. Os preços disparavam na frente e o governo espichava os salários atrás. Os preços disparavam na frente e o governo espichava os salários atrás.
Será? Meu amigo, por favor, você acha que o seu salário acompanhou a alta dos preços? De maneira nenhuma. Eu acho que o salário está defasado e o preço de tudo subiu. Felizmente esse real veio para colocar nós lá embaixo mesmo. Muita gente está revoltada, eu sou de uma. Que o preço aumentou demais e meu salário continua o mesmo. Continua uma droga. Parece que a resposta é unânime. Ninguém acha que o salário acompanhou a inflação. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Foi isso mesmo que aconteceu. Os economistas do governo tinham sempre o cuidado de nunca deixar que os aumentos do salário chegassem perto dos aumentos dos preços. É o que eu sempre achei. E o nosso salário dava para comprar cada vez menos coisas. E o argumento dos economistas é que quanto maior for o seu salário, mais você vai poder comprar. E quanto mais as pessoas compram, mais altos ficam os preços. E aí o seu salário, que parecia ter aumentado, continua pequeno. É a tal lei da economia chamada de lei da oferta e da procura. Lei da oferta e da procura. Pode deixar. Não preciso da ajuda de ninguém para explicar essa lei que é mais velha do que andar para trás. O negócio é o seguinte. O que esses economistas querem dizer é que se muita gente tiver dinheiro para comprar, os preços sobem. Quer dizer, muita gente vai querer comprar disputando os produtos. Por exemplo, esta latinha aqui, quando for disputada por vários compradores, vai passar de 10 para 12. Aí o seu salário, que parecia grande, vai ficar pequenininho. E você vai poder comprar muito menos coisas. Muito bem, tia! Muito bem, coisa nenhuma. Não? Eu não concordo muito com esses economistas, não. O que eu sei é que atualmente a minha aposentadoria não está dando nem para comprar essa latinha. No fundo, quem acaba perdendo é sempre a gente. Concluindo, a gente sempre sai perdendo. E aí, perder menos parece bom negócio. Lamentavelmente foi isso mesmo que aconteceu. E com a disparada da inflação, os economistas começaram a criar as fórmulas mais malucas para reajustar os salários. Você deve lembrar de algumas delas. O presidente Sarney foi o campeão. Durante o mandato do Sarney foram criadas 6 fórmulas diferentes. Teve desde o congelamento dos salários até o gatilho salarial. Eu lembro. Quando a gente estava quase acostumando com um tipo de reajuste salarial, aí mudava tudo. Mas o que eu lembro mesmo era do gatilho salarial. Pois é. Cada vez que a inflação atingia um certo índice, os salários aumentavam automaticamente. Esse é um exemplo típico de indexação. Agora deu para entender bem o que é essa tal de indexação. O valor do nosso aumento era sempre baseado num índice que tinha como base a inflação. É isso aí. E agora que a inflação baixou, o governo pretende desindexar o salário de qualquer indicador. Os salários vão ter que ser negociados através de um acordo entre os patrões e os empregados. Quer dizer que se a gente bobear, o salário vai ficar na mesma? O que a gente vai ter que fazer é ficar bastante atento durante as negociações diretas com as empresas. E para isso é importante saber bem o que falamos e ouvimos. A gente tem que se conscientizar da situação econômica. Tá aqui. Conscientizar. Tomar consciência de. Ter noção ou ideia de. Me diz uma coisa, o senhor procura se conscientizar dos acontecimentos econômicos do país? Não, me concretizo. Me conscientizar, sim. Tô vendo que o negócio não tá bom, né? Olha, eu gostaria que todo mundo entendesse a respeito do que você está falando, né? É o que nós mais vemos de sofrimento da nossa vida aqui, né? Se tivesse mais um pouco de consciência, nós não sofríamos tanto do jeito que nós estamos vendo isso daí, né? A respeito do dia a dia, né? E você? O que faz para entender a situação econômica do país? Tem que ler, ver os noticiários da TV, ouvir rádio, enfim, tem que estar sabendo de tudo que está acontecendo. Eu sei, mas é difícil, é muita coisa para guardar. Eu, por exemplo, até agora não consegui entender se essa tal dessa desindexação vai ser boa ou não para nós. Ainda não dá para saber, pode ser boa ou pode ser ruim, mas vai depender de muita coisa. Finalmente eu te encontrei, você não vai acreditar. Fala, o que foi? Nós tivemos um aumento de 32,8%. Não acredito, muito bom. E sabe, lá no sindicato estão falando que a nossa categoria foi a última a ter esse aumento do governo antes da tal da dexação. Desindexação, Antônio. Isso mesmo. Peraí, espera uma coisa. Esse aumento é muito maior do que o que a gente ia pedir pro diretor. Será que não seria melhor
se as coisas ficassem como estão e os aumentos seguissem os índices do governo? Ainda não dá pra saber. De qualquer maneira, quem vai decidir isso são os políticos e parece que a tendência é mesmo a desindexação. Mas sempre eles. Não, peraí. O jeito é vocês, aliás, todos nós, nos conscientizarmos dessa situação econômica e nos prepararmos para negociar. Mas o melhor agora é comemorar. Claro, afinal de contas, não é sempre que a gente tem uma surpresa dessa. Um aumento maior do que o esperado ao nosso aumento. E as próximas negociações? E como diria o poeta, sem medo de sermos felizes. Isso, sem medo de sermos felizes. Ai, que bom. Ué, esse poema não estava aí ontem. Eu coloquei ali, eu vou levar pra Lígia. Epitáfio para um banqueiro. Negócio, ego, ócio, cio, ou. Muito bem. Mas será que ela sabe o que é um epitáfio? E você, por acaso, sabe? Ou você vai dar o poema só porque ele é bonito? Claro que sei. Epitáfio é uma inscrição que a gente coloca no túmulo das pessoas, falando alguma coisa ou fazendo um elogio à pessoa que está enterrada. Mas veja só que coisa interessante. Esse poema começa falando da ocupação do banqueiro. Negócio. Sugere que ele é um egoísta, egocêntrico, dado ao ócio, a vida mansa, até terminar num nada, num zero. Bela análise. Quer dizer que minha velha tia é dada aos poemas concretos. E eu te criei para ter que ouvir isso. Uma senhora que só gosta de velharia. Pois fique você sabendo que eu conheço muito bem o movimento concretista. E você, conhece? O movimento concretista é uma tendência da poesia brasileira que nasceu na década de 50. São poemas que misturam a comunicação verbal com a não verbal. E por isso, para a gente entender uma poesia concreta, além de ouvir, a gente tem que ver a poesia. Para os poetas modernos, o visual é tão importante quanto a palavra. Já vi, deve ser a Lígia no telefone. Bem, já que o Machado nos abandonou, vamos revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você acompanhou algumas explicações sobre a economia brasileira. Viu o que é a lei da oferta e da procura. O que é uma economia indexada. E ainda viu que é muito importante estarmos conscientes da situação econômica na hora de negociar os aumentos salariais. E conheceu também mais uma tendência literária brasileira, o concretismo. Agora que a nossa história acabou, eu vou aproveitar para ver a Lígia. Até a próxima.